Meu cachorro farejou a verdade, disse o mendigo no tribunal. Todos riram, mas o cão provou o impossível. A sala de audiências do Fórum Criminal de São Paulo estava em silêncio absoluto quando Miguel Santos entrou escoltado por 2 oficiais de justiça. Suas roupas estavam limpas, mas visivelmente gastas, remendadas nos cotovelos e joelhos. O cheiro de sabão barato misturado com suor nervoso emanava de sua pele enquanto caminhava em direção ao banco dos réus. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, preso por uma corda desgastada que servia de coleira, um vira-lata de pelagem caramelo e branca seguia cada passo com devoção absoluta. O cachorro tinha orelhas caídas, uma cicatriz no focinho e aqueles olhos castanhos profundos que pareciam entender tudo. Seu nome era Thor. Embora ninguém na sala soubesse disso ainda. O murmúrio começou assim que entraram. Jornalistas cochichavam entre si. Curiosos, apontavam discretamente. A promotora, doutora Beatriz Campos, revirou os olhos com desdém visível. O juiz Marcelo Tavares bateu o martelo exigindo ordem. Era um homem de 60 e poucos anos, cabelo completamente branco, rosto vincado por décadas, sentenciando destinos alheios. Seus óculos de leitura descansavam na ponta do nariz, enquanto folheava os autos do processo com aquela expressão de tédio profissional que só anos de vara criminal podem esculpir. Ele anunciou o processo número 0059328-24.2024, Ministério Público do Estado de São Paulo contra Miguel Santos. A acusação era homicídio qualificado. O silêncio que caiu sobre a sala foi tão denso que o som da respiração de Thor parecia amplificado. O cachorro sentou-se aos pés de Miguel, mas seus olhos não paravam de se mover, analisando cada pessoa presente com uma inteligência inquietante. A defensora pública, doutora Renata Oliveira, era uma mulher jovem demais para a carga que carregava. Tinha 29 anos, olheiras profundas de noites sem dormir, estudando processos impossíveis, e aquele tremor quase imperceptível nas mãos que delata excesso de responsabilidade e falta de recursos. O juiz Tavares ordenou que começassem, e a promotora Beatriz Campos se levantou com movimentos precisos e teatrais. Era uma mulher na casa dos 40, cabelo preto amarrado em coque impecável, terno que gritava poder e ambição. Havia rumores de que planejava se candidatar a deputada estadual, e casos de alto perfil eram seus trampolins políticos. Ela começou com voz firme e calculada. Dizia que tinham diante deles um homem acusado de assassinar Rodrigo Almeida Ferreira, empresário de 52 anos, herdeiro do Grupo Ferreira, um dos conglomerados mais poderosos do estado. O corpo fora encontrado há 3 meses no estacionamento de sua cobertura na Avenida Paulista, com traumatismo craniano severo. A promotora fez uma pausa dramática, caminhando lentamente diante do júri. Miguel Santos, continuou ela, era morador de rua. Vivia nas proximidades do prédio onde a vítima residia. Câmeras de segurança o flagraram no local na noite do crime. E o mais importante, o Sr. Santos tinha histórico de confrontos verbais com a vítima. Ela se virou para Miguel com um sorriso que pretendia ser compreensivo, mas destilava condescendência pura. Entendia, ela disse, que a vida nas ruas era dura. Que pessoas como Miguel enfrentavam desafios que ela não podia imaginar. Mas homicídio era homicídio, independentemente das circunstâncias. Miguel apertou os punhos, sentindo a raiva familiar crescendo no peito. Thor percebeu a tensão e encostou o focinho em sua perna. Um gesto de conforto que fazia toda a diferença. O juiz Tavares folheava os autos com expressão entediada. Perguntou se a defesa tinha algo a declarar antes de prosseguirem, sem sequer levantar a vista dos papéis. Renata Oliveira pigarreou, sua voz saindo mais trêmula que gostaria. Disse que seu cliente mantinha sua inocência, que as evidências apresentadas eram circunstanciais, que Miguel Santos estava disposto a demonstrar que não apenas era inocente, mas que sabia quem realmente cometera o crime. O juiz finalmente levantou a vista, suas sobrancelhas arqueando-se com interesse zombeteiro. Ah, sim? E como exatamente ele planejava demonstrar isso? Foi então que Miguel se levantou, ignorando o toque de advertência de Renata em seu braço. Sua voz saiu rouca, não acostumada a falar em ambientes formais. Com todo respeito, Excelência, ele disse. Meu cachorro descobriu a verdade. O silêncio que seguiu durou talvez 3 segundos. Então, como se alguém tivesse aberto as comportas de uma represa, a sala explodiu em gargalhadas. O juiz Tavares jogou a cabeça para trás e soltou uma risada estrondosa que fez vibrar sua corpulenta figura. A promotora Beatriz cobria a boca com a mão, seus ombros sacudindo com o riso. Jornalistas trocavam olhares incrédulos.
Membros do júri sorriam abertamente. Entre as gargalhadas, o juiz conseguiu dizer que aquilo era novo. Em 35 anos de carreira, nunca ouvira alguém culpar um cachorro por investigação criminal. O próximo passo seria o quê? Testemunhas caninas? Mais risadas explodiram. Thor começou a rosnar baixinho. Um som que apenas Miguel e Renata puderam ouvir. O cachorro não gostava daquelas risadas. Não gostava de ver Miguel sendo humilhado. A promotora Beatriz recuperou a compostura o suficiente para declarar que aquilo demonstrava exatamente o que ela vinha argumentando. O acusado estava claramente desconectado da realidade. Sugeria avaliação psiquiátrica antes de prosseguirem. A voz de Miguel cortou o ar, mais forte desta vez. Vocês podem rir, ele disse. Podem zombar. Mas Thor encontrou evidências que vocês nem se deram ao trabalho de procurar. Porque decidiram que eu era culpado no momento em que viram minhas roupas rasgadas e minha falta de endereço fixo. O riso do juiz congelou. Havia algo na forma como aquele homem os encarava que era desconcertante. Não era a expressão vazia e resignada que ele esperava de moradores de rua acusados de crimes. Era determinação pura, misturada com uma inteligência que as circunstâncias não conseguiram apagar. Renata aproveitou o momento. Ela solicitou formalmente que se permitisse ao seu cliente explicar sua versão dos fatos. Argumentou que se ele podia apresentar evidências que a polícia negligenciara, isso era relevante para sua defesa. O juiz olhou para a promotora, que revirou os olhos, mas gesticulou com a mão como se dissesse: deixe-o passar vergonha sozinho. Tavares se recostou na cadeira que rangeu sob seu peso. Disse que ia permitir que o Sr. Santos explicasse sua teoria, mas que quando terminasse de fazer papel de ridículo, ele esperava que aceitasse um acordo de confissão e poupasse o tempo de todos. Miguel respirou fundo. Era sua única chance. Começou falando que Thor não era um cachorro comum. Era um cão de busca treinado. A promotora interrompeu imediatamente perguntando treinado por quem. Miguel era morador de rua. Como teria acesso a treinamento profissional canino? Miguel a olhou diretamente nos olhos. Porque ele não era sempre morador de rua, ele respondeu. E Thor não era sempre apenas seu companheiro. O murmúrio voltou à sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio e ordenou que Miguel explicasse. E então, Miguel começou a contar uma história que mudaria tudo. 5 anos atrás, ele disse, não se chamava Miguel Santos. Chamava-se Capitão Miguel Santos da Silva e servia na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fazia parte da unidade K9, especializada em cães de busca e resgate. Thor não era um vira-lata qualquer. Era um cão treinado da PM, especializado em localizar pessoas desaparecidas e detectar evidências. Um dos melhores da unidade. A sala ficou em silêncio absoluto. Até a promotora parou de sorrir. Miguel continuou, sua voz ganhando força conforme as memórias voltavam. Há 4 anos e meio, ele e Thor foram chamados para uma operação de busca. Uma garota de 8 anos havia desaparecido na Zona Leste. Seguiram o rastro por 2 dias. Thor encontrou a menina presa num bueiro abandonado, ainda viva. Mas quando voltaram à superfície, descobriram que a operação fora usada como distração. Enquanto eles procuravam a menina, que fora colocada ali propositalmente, um grupo criminoso executava um assalto a banco do outro lado da cidade. E policiais corruptos facilitaram tudo. A voz de Miguel começou a tremer. Ele tentou reportar o que descobrira. Tentou fazer as coisas certas. Mas as pessoas envolvidas tinham poder. Tinham conexões. Em vez de o caso ser investigado, ele foi acusado de insubordinação, de fabricar evidências, de desacato a superiores. Foi expulso da PM com desonra. Perdeu sua pensão, seus direitos, sua reputação. Em questão de meses perdeu também seu apartamento, depois seu carro, depois tudo. Renata ouvia com lágrimas nos olhos. Ela não sabia daquilo. Miguel nunca havia contado. A única coisa que não perdeu, Miguel disse olhando para Thor, foi ele. Porque quando me expulsaram da corporação, decidiram que Thor era velho demais para continuar em serviço. Iam sacrificá-lo, mas eu o salvei. Ou talvez ele me salvou. Thor olhou para Miguel e inclinou a cabeça como se entendesse cada palavra. Havia uma conexão entre aquele homem e aquele animal que transcendia o que qualquer pessoa naquela sala poderia compreender. O juiz Tavares não ria mais. Perguntou se Miguel tinha como provar aquela história. Miguel respondeu que tinha seus registros militares, que poderiam ser requisitados. Tinha cicatrizes de uma operação que dera errado. E tinha Thor, cujo microchip ainda o identificaria como propriedade da Polícia Militar de São Paulo. A promotora Beatriz estava visivelmente desconfortável. Aquilo não era o que ela esperava. Pediu um recesso para verificar as informações apresentadas.
O juiz concordou, batendo o martelo. 15 minutos de recesso. Enquanto a sala se esvaziava parcialmente, Renata se aproximou de Miguel. Por que ele nunca havia contado aquilo? Por que deixou que ela o defendesse sem conhecer sua história completa? Miguel respondeu cansado que já havia tentado contar sua história antes. Ninguém acreditava. Um morador de rua afirmando ter sido policial? Era mais fácil acreditar que ele era louco. Então parara de tentar. Mas agora era diferente. Ela insistiu. Se ele podia provar que tinha treinamento em investigação criminal, que Thor era um cão profissional, aquilo mudava tudo. Miguel balançou a cabeça. O que mudava tudo, ele disse, era o que Thor encontrou 3 noites antes do assassinato de Rodrigo Ferreira. Renata se sentou, finalmente compreendendo. O que Thor encontrou? Miguel olhou ao redor para garantir que ninguém os ouvia. Contou que ele e Thor dormiam num beco a 2 quadras do prédio de Ferreira. Na noite em questão, Thor acordou agitado. Não era normal. Era aquele tipo de agitação que ele tinha quando detectava algo durante operações. Miguel o seguiu. Thor o levou até o estacionamento do prédio, onde farejou algo próximo a um carro. Quando Miguel se aproximou para ver, encontrou um telefone celular escondido atrás de um pneu. O telefone estava com a bateria quase acabando, mas ainda funcionava. E quando Miguel o abriu, encontrou mensagens. Mensagens entre Rodrigo Ferreira e pessoas discutindo algo que parecia ser tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Mas não era qualquer esquema pequeno. Eram valores na casa dos milhões. E os nomes nas mensagens incluíam pessoas poderosas. Delegados, juízes, empresários. Miguel fotografou tudo que podia com um telefone velho que possuía. Então devolveu o celular ao lugar, temendo que se alguém o visse com ele, presumiriam que o roubara. 3 dias depois, Rodrigo Ferreira estava morto. E Miguel, que tinha sido visto próximo ao prédio, foi imediatamente apontado como suspeito. Renata processava a informação freneticamente. Onde estavam aquelas fotos agora? Miguel disse que estavam no seu telefone, que a polícia confiscara como evidência quando o prenderam. A defensora já estava discando números, falando com assistentes, solicitando urgentemente acesso aos pertences de seu cliente. Quando o recesso terminou, a atmosfera na sala era completamente diferente. O juiz Tavares não tinha mais aquela expressão zombeteira. A promotora Beatriz estava visivelmente nervosa, falando em voz baixa com assistentes. Tavares anunciou que haviam verificado a história de Miguel. Ele de fato servira na PM, e o microchip de Thor confirmava que era propriedade da corporação, oficialmente descartado do serviço 4 anos atrás. Aquilo não provava inocência, a promotora se apressou em dizer. Apenas confirmava parte de seu passado. As evidências do homicídio permaneciam. Mas então Renata se levantou com documentos na mão. Ela solicitara acesso ao telefone celular de Miguel, propriedade que fora confiscada. E a análise forense revelara algo extraordinário. O telefone continha fotografias datadas de 3 dias antes do assassinato. Fotografias de mensagens que pareciam incriminar o próprio Rodrigo Ferreira em atividades criminosas. A sala explodiu em murmúrios. A promotora exigiu ver as imagens imediatamente. Renata as projetou na tela grande. Ali, para todos verem, estavam as mensagens. Discussões sobre entregas, transferências, problemas com fornecedores. Linguagem codificada, mas inconfundível para qualquer um familiarizado com investigações criminais. E então apareceu uma mensagem específica que fez o sangue de todos gelarem. Rodrigo Ferreira escrevera: "O juiz está cobrando sua parte. Se não pagarmos, ele vai expor tudo." A câmera de TV aberta fez zoom na palavra juiz. Jornalistas começaram a digitar freneticamente. A promotora Beatriz estava pálida. Perguntou como podiam ter certeza de que aquelas fotos eram autênticas, que não haviam sido manipuladas. Renata respondeu que a análise forense do telefone confirmava que as fotos eram originais, com metadados intactos mostrando data, hora e localização. E aquela localização correspondia exatamente ao estacionamento onde o corpo de Rodrigo Ferreira seria encontrado dias depois. O juiz Tavares se inclinou para a frente, sua expressão agora completamente séria. Ordenou que trouxessem o relatório forense completo imediatamente. Miguel permanecia sentado, Thor a seus pés. O cachorro tinha aquela expressão tranquila de quem sabia desde o início que a verdade viria à tona. Mas então, algo aconteceu que ninguém esperava. Um homem no fundo da sala se levantou abruptamente e correu em direção à saída. Era um dos assistentes da promotoria, um jovem advogado de terno caro, que ninguém prestara muita atenção até aquele momento. Oficiais de justiça tentaram detê-lo, mas ele era rápido. Chegou quase à porta quando Thor, num movimento que surpreendeu a todos,
Se soltou da corda que servia de coleira e correu atrás dele. O cachorro interceptou o homem com precisão militar, não mordendo, mas bloqueando seu caminho, e rosnando de forma tão intimidadora que o advogado parou congelado. Seguranças alcançaram o homem e o detiveram enquanto Thor voltava calmamente para Miguel, como se nada tivesse acontecido. O juiz Tavares bateu o martelo repetidamente exigindo ordem. O que estava acontecendo? O homem detido gritava que não sabia de nada, que só estava saindo para buscar documentos. Mas seu pânico dizia outra coisa. Renata pediu que verificassem a identificação dele. Quando os oficiais o fizeram, descobriram algo interessante. O nome dele era Leonardo Ferreira, sobrinho de Rodrigo Ferreira. Leonardo Ferreira foi escoltado de volta para a sala sob custódia dos oficiais de justiça. Seu terno Armani estava amarrotado, a gravata torta, e gotas de suor escorriam pela testa apesar do ar-condicionado potente. Suas mãos tremiam visivelmente quando os oficiais o sentaram numa cadeira ao lado da mesa da promotoria. A promotora Beatriz Campos estava visivelmente chocada. Ela olhou para seu assistente como se o visse pela primeira vez. Leonardo trabalhava em seu escritório há 6 meses, sempre eficiente, sempre discreto, mas nunca mencionara ser parente da vítima. O juiz Tavares ordenou que explicassem imediatamente por que um parente da vítima estava trabalhando na promotoria que investigava o caso. Leonardo tentou recuperar a compostura, limpando o suor com um lenço. Disse que não havia conflito de interesses. Ele era apenas assistente administrativo, não tinha acesso às estratégias do caso. E, tecnicamente, ele usava o sobrenome materno nos documentos de trabalho. Leonardo Augusto Silva. Mas a promotora já estava revisando freneticamente os arquivos. Por que ele ocultara aquela informação? Leonardo baixou o olhar, incapaz de enfrentar os olhos dela. Murmurou que achava que seria removido do caso se revelasse. E ele precisava estar perto da investigação. Por quê? O juiz pressionou. Por que precisava estar perto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Foi então que Thor começou a latir. Não era um latido agressivo, mas insistente, direcionado especificamente a Leonardo. O cachorro puxava a corda improvisada, tentando se aproximar do jovem advogado. Miguel segurou Thor com firmeza, mas observava atentamente. Conhecia cada comportamento de Thor, e aquele latido específico significava algo. Era o mesmo latido que ele usava quando detectava algo escondido durante operações de busca. Miguel pediu permissão ao juiz para verificar algo. Tavares, ainda processando o caos que a audiência se tornara, acenou vagamente com a mão. Miguel se aproximou de Leonardo com Thor. O cachorro farejava intensamente a pasta de couro que o jovem advogado segurava contra o peito, como se fosse um escudo. Thor sentou-se e latiu uma vez. Um latido claro e definitivo. Era o sinal de alerta que fora treinado para dar quando encontrava algo. Miguel estendeu a mão pedindo a pasta. Leonardo a apertou com mais força, dizendo que aquilo era propriedade privada. O juiz Tavares interveio ordenando que Leonardo entregasse a pasta imediatamente. Se não tinha nada a esconder, não havia razão para recusar. Com as mãos tremendo violentamente, Leonardo entregou a pasta de couro. Miguel a abriu e começou a revisar os documentos dentro. Havia contratos, anotações legais, nada de extraordinário à primeira vista. Mas Thor continuava farejando insistentemente. Miguel conhecia aquele comportamento. Havia algo mais. Ele examinou a pasta mais cuidadosamente, passando os dedos pelo forro interno, e então sentiu algo. Uma pequena irregularidade no couro. Pressionou e um compartimento secreto se abriu. Dentro havia um pendrive. A sala inteira conteve a respiração. Renata pegou o pendrive com um lenço para preservar possíveis impressões digitais e o entregou ao técnico da vara. Minutos depois, o conteúdo estava sendo projetado na tela grande. O que apareceu fez várias pessoas na sala ofegarem audivelmente. Eram arquivos de áudio, gravações de conversas. E a primeira que tocaram era entre Rodrigo Ferreira e Leonardo, datada de 1 mês antes do assassinato. A voz de Rodrigo soava tensa na gravação. Leonardo, você precisa entender a gravidade do que está me pedindo. Não posso simplesmente transferir metade da herança familiar para você antes da minha morte. Isso levantaria suspeitas. A voz de Leonardo respondia, carregada de ressentimento. Suspeitas? Tio, você desviou milhões da empresa. Lavou dinheiro durante anos. E eu sei de tudo. Tenho provas. Então, ou me dá o que é meu por direito, ou exponho tudo. O silêncio na sala do tribunal era absoluto. Até o sistema de ventilação parecia ter parado de fazer barulho. A gravação continuava. Rodrigo dizia: Você está me ameaçando? Seu próprio tio?
Não é ameaça, Leonardo respondia friamente. É negócio. Você me ensinou que negócios são negócios. Sentimentos não entram na equação. A gravação terminava com Rodrigo dizendo que precisava de tempo para pensar. O técnico carregou o próximo arquivo. Era de 2 semanas depois. Desta vez, Rodrigo soava derrotado. Está bem. Vou fazer o que você quer. Mas depois disso não quero mais ver sua cara. Você deixou de ser família para mim. Perfeito, Leonardo respondia. Vou preparar os documentos. Mas havia mais. A última gravação era de 3 dias antes do assassinato. E desta vez não era uma conversa, mas um monólogo. Leonardo falando sozinho, aparentemente gravando seus próprios pensamentos. Ele mudou de ideia. O velho idiota cresceu uma consciência de última hora. Disse que vai à polícia, que vai confessar tudo, que prefere prisão a ser chantageado pelo próprio sobrinho. Bem, se ele quer ir à polícia, vai ter que fazer isso do além. A voz de Leonardo na gravação fazia uma pausa antes de continuar. Já tenho tudo planejado. O mendigo que fica próximo ao prédio é perfeito. Todos já ouviram discutir com o tio. Ele tem histórico de problemas mentais segundo os registros da PM. Será fácil colocar a culpa nele. Ninguém acredita no morador de rua mesmo. A sala explodiu em murmúrios escandalizados. Leonardo estava branco como papel, suor escorrendo abundantemente agora. A gravação continuava, e o que veio a seguir foi ainda mais chocante. O melhor de tudo é que posso fazer isso do escritório da promotoria. Tenho acesso a todos os arquivos do caso. Posso garantir que qualquer evidência que possa me incriminar desaparece. Que os investigadores sigam apenas as pistas que eu quero que sigam. Renata estava de pé, falando atropeladamente. Aquilo não era apenas confissão de homicídio, era evidência de obstrução de justiça, manipulação de investigação criminal, abuso de posição de confiança. A promotora Beatriz tinha lágrimas de raiva nos olhos. Ela ordenou a prisão imediata de Leonardo, mas o juiz Tavares levantou a mão pedindo silêncio. Ainda havia perguntas que precisavam ser respondidas. Ele se virou para Miguel com uma expressão que misturava respeito e curiosidade. Como Thor sabia que Leonardo tinha aquele pendrive? Miguel explicou que Thor não sabia especificamente sobre o pendrive, mas fora treinado para detectar comportamentos suspeitos em humanos. Ansiedade extrema, suor nervoso, batimento cardíaco acelerado. São mudanças químicas que cães treinados conseguem detectar. Quando Leonardo tentou fugir, seu pânico atingiu níveis que Thor reconheceu como alerta. O juiz processava a informação. Então perguntou algo que todos estavam pensando. Por que Leonardo guardara aquelas gravações? Era basicamente evidência contra si mesmo. Foi Renata quem respondeu, sua voz carregada de desgosto. Seguro. Ele gravou tudo como seguro caso alguém tentasse culpá-lo. Planejava usar como alavanca. É o pensamento de um psicopata que sempre precisa ter controle. Leonardo finalmente falou, sua voz saindo esganiçada. Vocês não entendem. Meu tio era um criminoso. Ele roubou da família durante anos. Eu só estava pegando o que era meu por direito. Miguel se levantou, sua voz trovejando pela sala. E eu? Eu era apenas um peão conveniente? Você ia me deixar apodrecer na prisão por um crime que não cometi porque eu era invisível o suficiente para não importar? Leonardo o olhou com desdém que não conseguia mais disfarçar. Você é um mendigo, um ex-policial expulso com desonra. Quem ia acreditar em você? O silêncio que seguiu foi carregado de uma raiva coletiva. Todos na sala compreenderam naquele momento como o sistema falhava com os mais vulneráveis. Mas o juiz Tavares tinha mais uma pergunta. Como Leonardo executara o assassinato se as câmeras de segurança não o mostravam no local? Leonardo sorriu amargamente. Ele tinha acesso ao sistema de segurança. Simplesmente apagou os arquivos relevantes. E quanto ao ato em si, foi simples. Esperou seu tio no estacionamento tarde da noite. Uma barra de ferro. 2 pancadas. Feito. A frieza na voz dele ao descrever o assassinato fez vários presentes estremecerem. A promotora Beatriz ordenou que oficiais o levassem sob custódia imediatamente. Leonardo foi escoltado para fora, seus gritos de que tinha direitos ecoando pelos corredores. Quando o caos finalmente se acalmou, o juiz Tavares se virou para Miguel. Senhor Santos, ele disse, sua voz carregada de emoção incomum. Este tribunal lhe deve um pedido de desculpas profundo. O senhor foi humilhado, ridicularizado e quase condenado por um crime que não cometeu. E tudo isso porque permitimos que preconceitos nublassem nosso julgamento. Miguel permaneceu em pé, Thor a seu lado. Não respondeu imediatamente, processando décadas de injustiças que finalmente encontravam reconhecimento. O juiz continuou. Declaro o senhor inocentado de todas as acusações. Além disso,
Ordeno investigação completa sobre como o sistema falhou tão espetacularmente neste caso. E solicito que a Polícia Militar revise sua expulsão, à luz das novas informações sobre corrupção sistêmica. Renata abraçava Miguel, ambos chorando. Thor latia alegremente, sua cauda abanando com força. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O coronel Augusto Mendoza, comandante da unidade K9 da PM, que estivera sentado discretamente no fundo da sala observando tudo, levantou-se e caminhou até o estrado. Ele pediu permissão para falar e o juiz concordou. Mendoza tinha cerca de 50 anos, postura militar impecável, medalhas no peito que contavam história de décadas de serviço. Ele olhou para Miguel com expressão grave. Capitão Santos, ele começou, usando o posto que Miguel perdera. Eu comandava outra divisão quando o senhor foi expulso, mas sempre achei que havia algo errado naquela história. Um dos melhores policiais da unidade, com histórico impecável, de repente acusado de insubordinação e fabricação de evidências? Nunca fez sentido. Miguel o encarava, sem palavras. Mendoza continuou. Nos últimos anos, 3 dos oficiais superiores que testificaram contra o senhor foram presos por corrupção. As peças estavam se encaixando. E agora, vendo o senhor aqui, vendo o que Thor fez, tenho certeza. O senhor foi expulso porque descobriu demais. Porque era honesto demais para ser comprado. A voz do coronel se encheu de emoção. Em nome da Polícia Militar, peço desculpas. E se me permitir, gostaria de oferecer sua reintegração, com honras, com pagamento retroativo, e com Thor oficialmente aposentado com pensão completa, como todo cão de serviço merece. A sala explodiu em aplausos, mas Miguel permaneceu imóvel, processando palavras que jamais pensou ouvir. Ele perguntou com voz embargada se Mendoza estava falando sério. O coronel assentiu, completamente sério. Mais que isso. Quero que o senhor e Thor ajudem a treinar a próxima geração de duplas K9. Ensine-os não apenas técnica, mas integridade. Deus sabe que precisamos disso. Miguel olhou para Thor. O cachorro o olhava de volta com aqueles olhos profundos que sempre pareciam entender tudo. E naquele olhar, Miguel viu 5 anos de sofrimento, mas também 5 anos de lealdade inquebrantável. Ele respondeu ao coronel que aceitava, mas com uma condição. Mendoza arqueou uma sobrancelha. Qual? Miguel disse que queria trabalhar em casos de pessoas vulneráveis. Moradores de rua, pessoas sem teto, aqueles que o sistema ignora. Thor e ele haviam vivido aquela realidade. Conheciam aquele mundo e podiam fazer diferença. O coronel estendeu a mão. Trato feito. Quando a audiência finalmente terminou e Miguel saiu do fórum, uma multidão o esperava. Jornalistas, câmeras, curiosos. Mas também havia outro grupo. Moradores de rua que viviam na região. Pessoas que o conheciam, que compartilharam comida com ele durante anos difíceis. Uma mulher idosa se aproximou. Dona Conceição, que dormia perto da Praça da República. Ela abraçou Miguel chorando, dizendo que sempre soube que ele era inocente. Que sempre soube que ele era especial. Miguel abraçou-a de volta, e então se virou para todos os presentes. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal para não perder a parte final dessa história incrível. Ele disse que aquela vitória não era só dele, era de todos eles. De cada pessoa invisível que o sistema ignora. De cada morador de rua que é julgado antes de ter chance de falar. De cada animal abandonado que ainda tem tanto amor para dar. Thor latiu como se concordasse, e a multidão aplaudiu. Mas enquanto as câmeras filmavam e jornalistas faziam perguntas, Miguel notou algo. Um homem observando de longe. Terno caro, expressão séria, falando ao telefone enquanto não tirava os olhos de Miguel. Thor também o notou, suas orelhas ficando eretas em alerta. Naquela noite, Miguel e Thor foram levados a um hotel modesto, cortesia do coronel Mendoza, enquanto organizavam sua reintegração. Era a primeira vez em anos que Miguel dormia numa cama de verdade. Mas não conseguia dormir. Ficava pensando no homem que os observara. Em Leonardo, mencionando pessoas poderosas envolvidas no esquema de Rodrigo Ferreira. Pessoas cujos nomes ainda não haviam sido revelados. Thor dormia aos pés da cama, mas suas orelhas se moviam ocasionalmente, sempre em alerta mesmo no sono. Às 3 da madrugada, o telefone do hotel tocou. Miguel atendeu com o coração acelerado. A voz do outro lado era distorcida, claramente usando algum tipo de modulador. A mensagem foi breve e aterrorizante. Você viu coisas que não deveria. Seu cachorro encontrou coisas que deveriam permanecer escondidas. Pare por aqui, ou o próximo processo será seu funeral. A ligação foi cortada. Miguel sentou-se na cama,
suor frio escorrendo pelas costas. Thor acordou imediatamente, percebendo a angústia de seu companheiro. Ele sabia que aquilo não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. No dia seguinte, Miguel recebeu uma visita inesperada no hotel. Era Isabel Ferreira, a viúva de Rodrigo. Ela tinha cerca de 45 anos, elegante mesmo no luto. Olhos vermelhos de choro, mas postura digna. Ela pediu para falar com ele em particular. Miguel, cauteloso, concordou, mas manteve Thor ao lado. Isabel começou dizendo que precisava agradecê-lo por encontrar a verdade sobre quem matara seu marido, por não deixar que seu sobrinho psicopata escapasse da justiça. Miguel aceitou o agradecimento com um aceno de cabeça, mas esperava. Havia algo mais. Ele podia ver nos olhos dela. Isabel confirmou sua suspeita. Havia algo que Miguel precisava saber. Algo sobre Rodrigo que mudaria tudo o que ele pensava entender sobre o caso. Ela tirou um envelope de sua bolsa. Dentro havia cartas. Cartas que Rodrigo escrevera para ela nas semanas antes de morrer. Miguel leu a primeira carta e seu sangue gelou. Minha querida Isabel. A carta começava. Se está lendo isto, significa que não tive coragem de fazer o que era certo enquanto estava vivo. Estou envolvido em algo terrível. Tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção. Mas o pior é que sei quem realmente comanda tudo. E essa pessoa é intocável. A carta continuava revelando que Rodrigo fora forçado a participar do esquema. Tinham ameaçado sua família. Mas ele havia decidido que não podia mais viver com aquela culpa. A última carta, datada do dia antes de sua morte, era ainda mais reveladora. Vou à polícia amanhã. Vou confessar tudo. Sei que isso significa prisão, destruição de nossa reputação familiar. Mas prefiro isso a continuar sendo ferramenta de um monstro. Apenas saiba que sempre amei você e nossos filhos. E que tento fazer a coisa certa, mesmo que tarde demais. Miguel olhou para Isabel. Então Rodrigo estava tentando sair. Estava tentando fazer o que era certo. Isabel assentiu. Lágrimas escorrendo. Ele não era perfeito. Cometeu crimes terríveis. Mas no final, tentou redimir-se. E foi morto por isso. Ela então revelou algo mais. Nas últimas semanas de vida, Rodrigo estava compilando evidências. Nomes, transações, gravações. Tudo guardado num lugar seguro. Miguel perguntou onde. E Isabel respondeu que Rodrigo não havia dito exatamente, mas deixara uma pista na última carta. O cachorro sempre sabe onde os ossos estão enterrados. Miguel sentiu um arrepio. Ele olhou para Thor, que inclinava a cabeça como se também estivesse processando a informação. Isabel continuou. Ela sempre achou que era uma metáfora, mas depois de ver Thor em ação no tribunal, depois de ver como ele encontrou evidências que humanos não encontraram, ela se perguntava se era literal. Miguel completou. Se Rodrigo literalmente enterrou evidências em algum lugar que um cachorro poderia encontrar. Exatamente. Isabel sussurrou. Miguel perguntou se ela tinha alguma ideia de onde, e Isabel revelou que Rodrigo tinha um sítio em Atibaia, um lugar onde costumavam ir aos finais de semana. Ele passava horas no jardim nos últimos meses. Ela pensou que era apenas uma nova terapia para o estresse. Mas agora se perguntava se ele estava escondendo algo ali. Miguel disse que precisavam ir verificar. Mas Isabel estava com medo. As pessoas que ameaçaram Rodrigo, as pessoas que provavelmente ordenaram sua morte, não iam gostar que começassem a procurar. Foi então que Renata chegou, ofegante. Ela correra até o hotel depois de receber uma ligação urgente. O pendrive de Leonardo estava sendo analisado mais profundamente. E encontraram algo mais nos arquivos. Uma lista de nomes. Pessoas envolvidas no esquema que Rodrigo comandava. E um dos nomes naquela lista fez o coração de todos pararem. Era desembargador Carlos Alberto Mendonça. Um dos juízes mais poderosos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um homem com conexões políticas que iam até Brasília. Renata disse que precisavam ter muito cuidado. Se Mendonça estivesse envolvido, ele teria recursos para fazer qualquer evidência desaparecer. Para fazer qualquer pessoa que o ameaçasse desaparecer. Miguel contou sobre a ligação ameaçadora que recebera. Sobre as cartas de Rodrigo. Sobre a possível evidência enterrada no sítio em Atibaia. Renata processava tudo freneticamente. Eles precisavam de proteção. Precisavam de pessoas em quem pudessem confiar absolutamente. Foi quando o coronel Mendoza reapareceu, desta vez com outros 3 oficiais da unidade K9. Ele ouvira rumores de que Miguel estava em perigo, e nenhum membro de sua unidade, atual ou passado, ficava desprotegido. Mendoza organizou tudo. Iriam ao sítio em Atibaia com proteção policial completa. Se houvesse evidências enterradas ali, Thor as encontraria. E desta vez, garantiriam que chegassem às mãos certas.
Mas quando estavam prestes a partir, Miguel recebeu outra mensagem. Desta vez não era ameaça. Era um endereço no centro de São Paulo e as palavras: venha sozinho se quer saber toda a verdade sobre o que aconteceu com você há 5 anos. Você foi apenas o primeiro. Miguel olhou para o endereço na mensagem e depois para o grupo que se formara ao seu redor. Mendoza, Renata, Isabel, os outros oficiais da K9. Todos preparados para ir a Atibaia. Todos prontos para protegê-lo. Mas aquela mensagem: você foi apenas o primeiro. O que aquilo significava? Ele mostrou a mensagem a Mendoza, que franziu a testa com preocupação. Era obviamente uma armadilha. Ninguém em sã consciência iria sozinho a um encontro marcado por mensagem anônima. Mas Miguel sentia que precisava ir. Havia algo naquela mensagem que ressoava com uma dor antiga. Uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Renata era categórica. Absolutamente não. Ele não ia sozinho a lugar nenhum. Se quisesse ir, levaria proteção. Miguel concordou, mas com uma condição. Thor ia com ele. Sempre fora Thor e ele. Sempre seria. Mendoza organizou uma operação discreta. Miguel e Thor iriam ao endereço. Mas uma equipe tática os seguiria à distância. Se algo desse errado, estariam lá em segundos. O endereço levava de um prédio abandonado na região da Luz. Antigamente fora uma fábrica têxtil. Agora era apenas mais um esqueleto de concreto no coração de São Paulo, coberto de pichações e janelas quebradas. Miguel entrou com Thor ao lado, cada sentido em alerta máximo. O interior cheirava a mofo e urina. Luz do sol filtrava através de buracos no teto, criando padrões fantasmagóricos no chão coberto de entulho. Uma voz ecoou das sombras. Capitão Santos. Ou devo dizer, Miguel Santos. Já que a PM tirou seu posto. Um homem saiu da escuridão. Tinha uns 40 anos, cicatriz atravessando o rosto. Expressão de quem vira coisas demais. Ele usava jeans desgastado e jaqueta de couro. Mas havia algo em sua postura que gritava treinamento militar. Miguel perguntou quem ele era. E o homem sorriu amargamente. Tenente Marcos Oliveira. Ou melhor, ex-tenente. Assim como você, fui expulso da PM há 6 anos. O coração de Miguel acelerou. 6 anos. 1 ano antes dele. Marcos continuou, sua voz carregada de ressentimento. Eu também descobri coisas que não deveria. Também tentei fazer a coisa certa. E também fui destruído por isso. Miguel deu um passo à frente. O que você descobriu? Marcos olhou ao redor como se verificando se estavam realmente sozinhos. Descobri que havia uma rede de corrupção dentro da PM que ia muito além do que qualquer um imaginava. Policiais facilitando rotas de tráfico. Oficiais superiores recebendo propinas para ignorar crimes específicos. E no topo de tudo, protegendo todos, estava o desembargador Mendonça. O nome que estava no pendrive de Leonardo. O nome que todos temiam pronunciar. Marcos contou sua história. Ele servira na unidade de narcóticos. Durante uma operação de rotina, encontrou documentos que ligavam carregamentos de drogas diretamente a endereços protegidos pela polícia. Quando tentou reportar, foi acusado de roubar drogas confiscadas, expulso com desonra, vida destruída. Assim como Miguel. E não foi só nós, Marcos revelou. Nos últimos 10 anos, pelo menos 15 policiais foram expulsos sob acusações falsas. Todos porque descobriram algo. Todos porque não podiam ser comprados. Miguel sentiu raiva crescendo. 15 vidas destruídas. 15 famílias arruinadas. Tudo para proteger uma rede de corrupção. Ele perguntou por que Marcos estava contando aquilo agora. E o ex-tenente tirou um envelope grosso de dentro da jaqueta. Porque tenho estado compilando evidências durante 6 anos. Nomes, datas, transações. Cada policial que foi injustamente expulso. Cada operação que foi sabotada. Cada oficial superior que está sendo pago para olhar para o outro lado. Ele entregou o envelope a Miguel. Mas eu sou apenas um ex-policial desacreditado. Ninguém vai me ouvir. Mas você acabou de ser inocentado num caso de alto perfil. Você tem atenção da mídia. Você tem credibilidade. Você pode fazer o que eu nunca pude. Expor tudo. Miguel abriu o envelope. Estava cheio de documentos, fotos, registros bancários. Anos de investigação meticulosa. Thor começou a rosnar suavemente. Suas orelhas se ergueram, focadas em algo que nem Miguel nem Marcos podiam ouvir ainda. Marcos percebeu. O cachorro detectou algo? Miguel conhecia aquele rosnado. Significava perigo se aproximando. Ele disse que precisavam sair, mas Marcos balançou a cabeça. Havia algo mais que Miguel precisava saber. Sua expulsão, Marcos disse urgentemente, não foi aleatória. Escolheram você, especificamente.
Porque você era o melhor. Porque tinha integridade inquestionável. Porque se conseguissem destruir você, mandariam uma mensagem para todos os outros. Ninguém está seguro. As palavras atingiram Miguel como socos físicos. Não fora apenas azar ou estar no lugar errado. Fora deliberado. Fora pessoal. O rosnado de Thor aumentou de intensidade. Então eles ouviram. Passos. Vários. Aproximando-se rápido. Marcos praguejou. Eles me seguiram. Eu tinha esperança de que não. Mas... homens de preto entraram no prédio de todas as direções. Não eram policiais. Eram seguranças particulares, o tipo que pessoas poderosas contratam quando querem algo resolvido discretamente. O líder do grupo apontou uma arma para Miguel. Entregue o envelope e talvez deixemos vocês vivos. Miguel calculava as opções. Eles estavam cercados. A equipe de Mendoza estava lá fora, mas levaria tempo para entrar. Foi quando Thor agiu. O cachorro não atacou os homens armados. Em vez disso, latiu 3 vezes rápidas, o sinal de alerta máximo, e correu em direção a uma saída lateral que Miguel não havia notado. Era o treinamento. Thor estava indicando rota de fuga. Miguel e Marcos correram atrás do cachorro enquanto os seguranças abriam fogo. Balas ricocheteavam no concreto, enviando fragmentos voando. Thor os guiou através de corredores escuros, escadas quebradas, quartos abandonados. O cachorro conhecia o caminho como se tivesse mapeado mentalmente o prédio inteiro. Eles saíram por uma janela nos fundos, caindo num beco estreito. Mendoza e sua equipe já estavam lá, alertados pelo sinal de emergência que Miguel ativara discretamente antes de entrar. Tiros foram trocados. Os seguranças particulares, percebendo que estavam em desvantagem numérica contra policiais treinados, recuaram. Quando a poeira baixou, 3 seguranças estavam detidos. O resto havia fugido. Mendoza examinava Miguel em busca de ferimentos, mas ele estava ileso. Thor recebia tapinhas entusiastas de todos os oficiais presentes. Ele salvara 2 vidas naquele dia. De volta à segurança, Miguel apresentou Marcos a todos. Mostrou o envelope cheio de evidências. Renata examinou tudo com olhos arregalados. Aquilo era explosivo. Se verdadeiro, destruiria carreiras, levaria dezenas de pessoas à prisão, exporia corrupção sistêmica em níveis nunca vistos. Mas precisavam de mais. Precisavam das evidências que Rodrigo supostamente enterrara. Precisavam de uma casa tão sólida que nem o desembargador Mendonça pudesse fazer desaparecer. Isabel ainda os esperava, pálida, mas determinada. Era hora de ir a Atibaia. A viagem levou 2 horas. O sítio de Rodrigo ficava numa área isolada, cercado por eucaliptos e pinheiros. A casa principal era modesta, mas bem cuidada, com um jardim extenso que se estendia por quase 1 hectare. Isabel os guiou até os fundos da propriedade, onde Rodrigo passara tanto tempo nos últimos meses. Havia um jardim ornamental com rosas, hortênsias e jasmim. E no centro, uma pequena fonte de pedra que não funcionava mais. Miguel soltou Thor, dando o comando de busca. O cachorro começou a farejar metodicamente, cobrindo cada centímetro do jardim. Levou 20 minutos. Então Thor começou a cavar furiosamente perto da fonte de pedra, seus latidos ficando cada vez mais insistentes. Miguel e os outros oficiais se juntaram a ele, cavando com as mãos e pás improvisadas. A meio metro de profundidade, encontraram uma caixa metálica lacrada. Isabel abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia 3 pendrives, documentos laminados e um caderno grosso com a letra de Rodrigo. Renata começou a ler o caderno em voz alta. Era um diário detalhado de 5 anos de operações criminosas. Cada transação documentada. Cada pagamento registrado. Cada pessoa envolvida nomeada. E havia algo mais. Gravações. Rodrigo usara um gravador escondido em seus últimos meses de vida. Conversas com o desembargador Mendonça discutindo propinas, operações, como eliminar ameaças. Numa gravação particularmente damnatória, Mendonça dizia: "Aquele policial, Santos, está ficando curioso demais. Já ativei os contatos dele na corregedoria. Vai ser expulso até o fim do mês. Ninguém vai acreditar nele depois." Miguel ouviu sua própria condenação ser planejada. Ouviu sua vida ser destruída com a casualidade de quem discute o tempo. Lágrimas de raiva corriam por seu rosto. Thor encostou o focinho em sua mão, um gesto de conforto que fizera milhares de vezes durante 5 anos nas ruas. Mendoza colocou uma mão pesada no ombro de Miguel. Eles iam pagar. Todos eles. Mas antes que pudessem sair do sítio, carros bloquearam a entrada. Não eram seguranças particulares desta vez. Eram policiais oficiais. Muitos. E liderando-os,
estava o próprio desembargador Carlos Alberto Mendonça. Ele era um homem na casa dos 60, cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno que custava mais que um carro popular. Tinha aquela arrogância que só décadas de poder impune podem criar. Mendonça anunciou que estavam todos sob prisão. Invasão de propriedade, roubo de evidências, obstrução de justiça. Ele tinha mandados assinados por ele mesmo. Mendoza deu um passo à frente dizendo que aquilo era inconstitucional, que Mendonça estava claramente tentando destruir evidências contra si mesmo. O desembargador sorriu friamente. Prove. Na palavra de um desembargador contra um grupo de policiais com histórico questionável? Boa sorte. Foi então que Miguel percebeu algo. Durante toda aquela conversa, um dos pendrives que Isabel retirara da caixa estava em seu bolso. E seu telefone, embora velho, tinha capacidade de gravar. Ele discretamente ativou o gravador e deixou o telefone no bolso, microfone exposto. Então fez algo arriscado. Provocou Mendonça, perguntando se ele não estava cansado de viver com medo. Medo de que algum dia a verdade viesse à tona. Mendonça riu, aquela gargalhada arrogante de quem nunca perdeu. Medo? De vocês? De miseráveis que ninguém vai acreditar? Miguel continuou. Assim como ninguém acreditou quando destruiu 15 carreiras? Quando ordenou a morte de Rodrigo Ferreira? Quando transformou a PM num braço do crime organizado? A expressão de Mendonça mudou. Ficou perigosa. Você não tem ideia do poder que enfrenta. Destruí homens melhores que você com um telefonema. Exatamente como destruiu o capitão Marcos Oliveira. Miguel pressionou. Como destruiu o tenente Carvalho. Como destruiu a mim. Mendonça deu um passo ameaçador. Sim, destruí vocês. Porque eram inconvenientes. Porque não entendiam que o sistema precisa de flexibilidade. Que justiça pura é impossível. Que todos fazem concessões. Mas vocês? Ele cuspiu as palavras. Vocês e sua moralidade irritante, sua integridade estúpida, foram ameaças ao equilíbrio. Então sim, orquestrei suas expulsões. Garanti que ninguém acreditaria em vocês. E faria de novo sem hesitar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os policiais que vieram com Mendonça pareciam chocados com a confissão casual. Miguel tirou o telefone do bolso. Tudo gravado. Cada palavra. A cor drenou do rosto de Mendonça. Ele ordenou aos policiais que confiscassem o telefone imediatamente. Mas nenhum deles se moveu. Eles haviam acabado de ouvir um desembargador confessar anos de corrupção. Confessar ter destruído carreiras de colegas. Confessar ter sido cúmplice de assassinato. Um dos oficiais, um sargento mais velho com 30 anos de serviço, deu um passo à frente. Desembargador Mendonça, ele disse formalmente. O senhor está preso. Mendonça ria histericamente. Vocês não podem me prender. Eu sou intocável. Eu tenho conexões em Brasília. Se essa história está te emocionando, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. O sargento apenas balançou a cabeça com tristeza. Não mais, senhor. Não mais. 3 meses depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo estava novamente lotado. Mas desta vez, quem ocupava o banco dos réus era o próprio desembargador Mendonça, junto com 17 oficiais corruptos da PM, 5 empresários que facilitaram a lavagem de dinheiro e Leonardo Ferreira. O julgamento durara semanas. Cada pedaço de evidência fora apresentado. As gravações de Rodrigo. O diário detalhado. Os documentos compilados por Marcos durante 6 anos. A confissão gravada de Mendonça. A condenação foi unânime. Mendonça recebeu 48 anos de prisão. Leonardo, 25. Os outros, sentenças variadas, mas todas substanciais. Mas o impacto foi além das condenações individuais. O caso expôs corrupção sistêmica que forçou reformas completas na PM. A corregedoria foi reestruturada. Protocolos novos foram implementados para proteger policiais que reportassem irregularidades. E os 15 oficiais injustamente expulsos, incluindo Miguel e Marcos, foram oficialmente exonerados. Suas pensões restauradas. Suas honras devolvidas. Miguel estava presente quando a sentença foi lida. Thor sentado a seus pés, agora oficialmente aposentado com pensão completa e medalha de honra por serviços excepcionais. Após o julgamento, Miguel foi cercado por jornalistas. Todos queriam saber o que vinha a seguir. Ele sorriu, passando a mão pela cabeça de Thor. Disse que ele e Thor iam fazer exatamente o que o coronel Mendoza pedira. Treinar a próxima geração de duplas K9, mas com foco especial em casos envolvendo pessoas vulneráveis. Uma jornalista perguntou se ele tinha algum rancor depois de tudo que sofrera.
Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Rancor não. Mas determinação sim. Determinação de garantir que nenhum outro policial honesto seja destruído por fazer a coisa certa. Determinação de que pessoas como eu, que acabam nas ruas, não sejam invisíveis. Ele olhou diretamente para a câmera. O sistema me julgou pelas minhas roupas rasgadas e minha falta de endereço. Mas Thor me julgou pelo meu coração. E no final, foi o julgamento dele que importou. As semanas seguintes trouxeram mudanças rápidas. Miguel mudou-se para um apartamento modesto, mas confortável. Reativou sua pensão. Começou o processo de reconexão com família, que perdera contato durante anos nas ruas. Mas a mudança mais significativa foi a criação do Projeto Thor, uma iniciativa que ele desenvolveu com Renata e Isabel. O projeto tinha 2 objetivos. Primeiro, treinar cães resgatados de abrigos para trabalharem em busca e resgate, dando a animais abandonados uma segunda chance, assim como Thor tivera. Segundo, recrutar e treinar moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade, muitos com habilidades valiosas que a sociedade ignorava. Miguel acreditava que tanto cães quanto humanos descartados pelo sistema tinham valor imenso. Só precisavam de oportunidade para prová-lo. O primeiro formando do programa foi um jovem chamado Roberto, de 23 anos. Vivera nas ruas desde os 15, mas tinha habilidade natural com animais. Em 6 meses de treinamento, ele e um labrador resgatado chamado Max formaram uma dupla excepcional. Numa cerimônia emocionante, Miguel entregou pessoalmente o certificado a Roberto. Viu em seus olhos o mesmo fogo que sentira, determinação de provar ao mundo que eles importavam. Marcos também encontrou novo propósito. Tornou-se advogado de direitos civis, especializando-se em casos de má conduta policial. Sua primeira cliente foi uma mãe cujo filho fora injustamente preso. Com as evidências que compilara durante anos, ele não apenas libertou o jovem, mas expôs mais uma célula de corrupção. Isabel usou a fortuna herdada de Rodrigo para estabelecer uma fundação em seu nome, não para limpar sua reputação. Ele não merecia isso, mas para ajudar famílias afetadas por crimes que ele facilitara. Era sua forma de transformar culpa em redenção. 1 ano após o julgamento, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher chamada Clara, que trabalhava numa ONG de direitos dos animais. Ela contara que encontraram uma situação em Guarulhos. Uma fábrica clandestina que usava cães para testes ilegais. Precisavam de alguém com experiência K9 para avaliar o estado dos animais e testemunhar sobre os traumas que sofreram. Miguel e Thor foram imediatamente. O que encontraram os devastou. 17 cães em condições horríveis, traumatizados, muitos feridos. Mas Thor fez algo extraordinário. Aproximou-se de cada cão, gentilmente, sem forçar contato. E um por um, usando aquela inteligência e empatia que sempre possuíra, ajudou os outros cães a se acalmarem. Era como se ele entendesse o trauma deles. Como se dissesse: eu também já fui descartado. Eu também sofri. Mas olhe para mim agora. Todos os 17 cães foram resgatados, os donos da fábrica presos. E Miguel pessoalmente adotou 3 dos cães mais traumatizados, ajudando-os a se recuperarem. 2 anos após sua absolvição, Miguel estava parado no cemitério, onde pessoas sem teto, sem família eram enterradas. Havia um memorial novo ali, pago pela fundação de Isabel. Listava nomes de moradores de rua que morreram sozinhos, esquecidos. E no topo do memorial estava uma placa: vocês não foram invisíveis. Vocês importaram. Miguel colocou flores no memorial. Pensava em todos que conhecera nas ruas. Dona Conceição, que morrera de pneumonia 6 meses atrás. João, que fora atropelado e o motorista fugira. Maria, que sucumbira ao álcool e desespero. Thor sentou-se ao lado de Miguel, apoiando o peso contra sua perna, um gesto que fizera milhares de vezes. Um lembrete silencioso: você não está sozinho. Miguel se ajoelhou, abraçando o cachorro que salvara sua vida de tantas formas. Fisicamente, encontrando evidências. Emocionalmente, dando-lhe razão para continuar. Espiritualmente, lembrando-lhe que lealdade e amor existiam mesmo num mundo que parecia ter esquecido ambos. Ele sussurrou no ouvido de Thor: você sabia desde o início, não sabia? Sabia que encontraríamos a verdade. Sabia que justiça viria. Thor lambeu seu rosto, e Miguel sorriu através das lágrimas. Naquela noite, havia uma cerimônia na academia de polícia. Miguel fora convidado como palestrante para a formatura de novos oficiais. Ele subiu ao pódio com Thor ao lado. Olhou para aqueles rostos jovens, cheios de idealismo e esperança. Viu versões mais jovens de si mesmo. Começou contando sua história.
Não poupou detalhes. Falou sobre ser expulso injustamente, sobre viver nas ruas, sobre ser humilhado num tribunal, sobre ser julgado antes de ter chance de falar. Mas também falou sobre Thor, sobre lealdade que transcende circunstâncias, sobre como um cachorro vira-lata resgatado fora mais fiel aos princípios de justiça que muitos humanos em posições de poder. Ele disse aos cadetes que eles enfrentariam escolhas, momentos onde fazer a coisa certa seria difícil, talvez perigoso, onde seria mais fácil olhar para o outro lado, aceitar a corrupção como inevitável. Mas naqueles momentos, ele pediu que se lembrassem, não de sua história especificamente, mas do princípio que ela representava, que integridade importa, que verdade importa, que cada pessoa, não importa quão invisível a sociedade as faça, merece justiça. Apontou para Thor. Este cachorro, ele disse, foi descartado como velho demais para servir. Eu fui descartado como problema inconveniente. Mas juntos, derrubamos uma rede de corrupção que operou impunemente durante uma década. Sua voz ficou mais forte. Nunca subestimem os descartados. Nunca presumam que pessoas sem poder não têm valor, porque às vezes, é exatamente aqueles que o sistema ignora que têm a coragem de mudá-lo. A ovação foi instantânea e prolongada. Mas Miguel percebeu algo. Uma cadete na terceira fila chorava abertamente. Após a cerimônia, ela se aproximou. Seu nome era Juliana. Tinha 22 anos. Vinha de uma comunidade pobre. Era a primeira de sua família a entrar na PM. Todos duvidavam que ela conseguisse. Ela agradeceu a Miguel porque sua história lhe dera algo que ela perdeu. Esperança. Esperança de que mesmo quando o sistema falha, mesmo quando pessoas poderosas tentam destruir os honestos, a verdade ainda pode vencer. Miguel abraçou-a, vendo o reflexo de si mesmo décadas atrás. Disse que ela tinha algo mais importante que qualquer conexão ou privilégio. Tinha coração. E enquanto mantivesse isso, ninguém poderia verdadeiramente derrotá-la. 3 anos após sua absolvição, o projeto Thor expandira-se para 5 cidades. 123 duplas de cães resgatados e humanos em situação de vulnerabilidade haviam sido treinadas. Essas duplas ajudaram a encontrar 47 pessoas desaparecidas. Detectaram evidências em 19 casos criminais que humanos sozinhos não encontraram. Salvaram 16 vidas em operações de busca e resgate. Mas os números não contavam toda a história. Não contavam sobre Roberto, o primeiro formando, que agora treinava outras duplas. Não contavam sobre Max, o labrador resgatado, que encontrou uma criança perdida na floresta depois de 3 dias. Não contavam sobre cada morador de rua que encontrou propósito, cada cão abandonado que encontrou lar, cada vida invisível que finalmente foi vista. Miguel estava em seu escritório quando recebeu uma última visita inesperada. Era o juiz Marcelo Tavares, agora aposentado. Tavares tinha envelhecido visivelmente desde o julgamento. Cabelo mais branco, postura mais curvada. Mas seus olhos carregavam algo novo, humildade. Ele disse que vinha se desculpar pessoalmente. Por rir, por zombar, por permitir que preconceitos nublassem seu julgamento. Miguel ofereceu café. E eles sentaram. Thor, agora com pelo grisalho nas orelhas, descansava aos pés de Miguel. Tavares contou que o caso mudara-o. Forçou-o a confrontar quantos outros julgamentos ele fizera baseados em aparências em vez de evidências. Quantas outras pessoas ele humilhara sem dar chance de serem ouvidas. Antes de aposentar-se, ele passara seus últimos meses revisando casos. Encontrara 7 onde permitira que viés influenciasse decisões. Não criminalmente, mas moralmente. E pessoalmente financiara recursos para que aquelas pessoas recebessem novos julgamentos justos. Não era suficiente, ele admitiu. Não compensava o dano, mas era tudo o que podia fazer. Miguel ouviu em silêncio. Então disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Agradeceu a Tavares. Não pela humilhação inicial, mas por ter permitido que a verdade fosse apresentada. Por não ter simplesmente condenado Miguel sem oportunidade de defesa. Aquilo não fora bondade na época, Tavares admitiu. Fora arrogância. Ele queria ver Miguel falhar publicamente. Miguel sabia. Mas o resultado, não importa a intenção, fora justiça. E às vezes justiça vem de lugares inesperados. Os 2 homens se despediram com um aperto de mão que carregava peso de compreensão mútua. Ambos mudados por aquele dia no tribunal. Numa noite de inverno, 5 anos após tudo começar, Miguel estava em casa. Era uma casa pequena, nada luxuosa, mas era dele. E mais importante, era um lar.
Thor, agora com 12 anos, estava aposentado de todo o serviço ativo. Seus dias de encontrar evidências e farejar perigos haviam terminado. Mas ele ainda treinava ocasionalmente duplas novas, mostrando aos cães mais jovens como trabalhar. Miguel preparava jantar quando Thor começou a tossir. Não era tosse normal. Era profunda, dolorosa. O veterinário confirmou seus piores medos 3 dias depois. Thor tinha câncer. Avançado. Na melhor das hipóteses, tinha 6 meses. Miguel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Thor estivera ao seu lado em cada momento crucial. Nas piores noites nas ruas. No tribunal enfrentando zombaria, encontrando evidências que ninguém mais viu. Não, ele não estava pronto para dizer adeus. Os meses seguintes foram agridoces. Miguel passou cada momento possível com Thor. Levou-o aos lugares favoritos. Alimentou-o com as melhores comidas. Garantiu que cada dia fosse cheio de amor. Thor, mesmo fraco, ainda tinha aqueles olhos profundos e inteligentes. Ainda encostava o focinho na mão de Miguel quando sentia que ele precisava de conforto. Uma tarde, 5 meses e meio após o diagnóstico, Miguel levou Thor à praia. Sempre quisera fazer isso, mas nunca tivera recursos enquanto vivia nas ruas. Thor sentou-se na areia, sentindo o sol quente, ouvindo as ondas. Miguel sentou-se ao lado, abraçando o cachorro que salvara sua vida de tantas formas. Ele sussurrou: "Você sabe que foi o melhor amigo que alguém poderia ter? Você sabe que me salvou mais que eu salvei você?" Thor virou a cabeça, lambendo o rosto de Miguel. E naquele olhar, Miguel viu compreensão, viu amor, viu despedida. 2 semanas depois, numa manhã tranquila de primavera, Thor não acordou. Partira pacificamente no sono, deitado em sua cama favorita, com Miguel ao lado. O funeral foi pequeno, mas significativo. Mendoza veio com toda a unidade K9. Marcos, Renata, Isabel, Clara da ONG, todos os formandos do projeto Thor. E, surpreendentemente, dezenas de moradores de rua que Miguel conhecera ao longo dos anos. Dona Conceição, antes de morrer, dissera algo que Miguel nunca esqueceu. Anjos vêm em todas as formas. Às vezes vêm com 4 patas. Thor foi enterrado com honras completas da PM. Sua medalha de serviço brilhava em seu peito, e em sua lápide estava escrito: Thor, herói canino. Encontrou mais que evidências, encontrou justiça quando humanos falharam. Ensinou que lealdade transcende circunstâncias, e que os descartados podem mudar o mundo. Miguel chorou livremente. Não tinha vergonha. Este era o amor de sua vida. Este era quem lhe dera propósito quando tudo fora tirado. Mas enquanto chorava, sentiu algo, uma presença ao lado. Olhou para baixo e viu um vira-lata jovem, pelagem caramelo com manchas brancas, olhando para ele com aqueles olhos castanhos profundos. O cachorro tinha vindo com um dos abrigos que o projeto Thor trabalhava. Fora resgatado na semana anterior, encontrado abandonado perto de uma rodovia. Miguel se ajoelhou, e o cão se aproximou, encostando o focinho em sua mão. Exatamente como Thor fizera décadas atrás. Clara, da ONG, se aproximou. Disse que o cachorro mostrava sinais de trauma, mas também de inteligência excepcional. Ela não queria pressionar Miguel tão cedo após a perda, mas... Miguel olhou para o jovem cão. Viu nele não uma substituição para Thor. Nada poderia substituir Thor, mas uma continuação. Uma nova história esperando para ser escrita. Ele perguntou o nome do cão, e Clara respondeu que ainda não tinha nome. Havia chegado ao abrigo havia apenas 4 dias, machucado e assustado demais para que qualquer um se aproximasse. Exceto agora. Miguel observou como o cachorro o olhava. Não era o olhar de Thor. Cada cão era único. Mas havia algo ali, uma centelha de compreensão, de conexão. Ele perguntou se poderia passar algum tempo com o cão, e Clara sorriu através das lágrimas, dizendo que estava esperando que ele pedisse isso. Nos dias seguintes, Miguel e o jovem vira-lata passaram horas juntos. O cachorro era nervoso, assustado de ruídos altos, mas aos poucos começou a confiar. E Miguel, em seu luto, encontrou propósito novamente em ajudar outro ser descartado. Ele deu ao cão um nome: Esperança. Porque era isso que ambos representavam. 6 meses depois, Miguel e Esperança formaram dupla oficial. Ela não era Thor, nunca seria, mas era extraordinária por direito próprio. Tinha um olfato excepcional e uma habilidade incrível para detectar ansiedade em humanos, tornando-a perfeita para buscar pessoas perdidas. Sua primeira operação oficial foi encontrar uma menina de 7 anos que havia se perdido numa trilha. Esperança a localizou em 2 horas, quando as equipes humanas procuravam há 8.
Quando Miguel carregou a menina de volta para os braços de seus pais, ele olhou para Esperança e sussurrou: Thor estaria orgulhoso. Anos passaram. O projeto Thor continuou crescendo. Miguel treinou mais de 500 duplas. Cada uma salvou vidas. Cada uma provou que os descartados tinham valor imenso. Numa tarde de outono, 10 anos após sua absolvição, Miguel recebeu uma ligação do Palácio dos Bandeirantes. O governador queria conceder-lhe a Medalha do Mérito Militar, a maior honra que o Estado poderia oferecer. A cerimônia foi grandiosa. Miguel, agora com 52 anos, cabelo grisalho mas olhos ainda brilhantes, subiu ao palco com Esperança ao lado. O governador falou sobre como um homem e um cachorro haviam exposto corrupção, salvado inúmeras vidas e transformado o sistema de dentro para fora. Mas quando chegou a hora de Miguel falar, ele não falou sobre suas conquistas. Falou sobre Thor. Contou a história de um cachorro que fora descartado por ser velho demais, que passou 5 anos nas ruas ao lado de um homem que o mundo ignorava, que encontrou evidências quando todos riram da possibilidade. Esta medalha não é minha, Miguel disse, sua voz ecoando pelo salão repleto. É de Thor. É de todos os Thors do mundo, cães e humanos, que o sistema descarta, mas que tem valor imenso. É um lembrete de que invisibilidade não é falta de valor, é falta de visão daqueles que olham. Ele olhou diretamente para as câmeras transmitindo ao vivo. Se você está assistindo isso e se sente invisível, se sente descartado, saiba, você importa. Sua história importa. E às vezes, tudo que você precisa é um companheiro leal, seja humano ou animal, que veja seu valor quando mais ninguém vê. A ovação foi ensurdecedora. Mas Miguel não ouvia. Estava pensando em Thor, em 5 anos de lealdade inquebrantável, em um cachorro que viu um homem, não um mendigo. Naquela noite, ele visitou o túmulo de Thor, colocou a medalha sobre a lápide. Conseguimos, amigo. Ele sussurrou. Mudamos coisas, salvamos vidas. E tudo começou porque você se recusou a me abandonar quando todos os outros o fizeram. Esperança sentou-se ao lado, e Miguel abraçou ambos. A memória de Thor e a realidade de Esperança. Passado e futuro se encontrando no presente. Uma brisa suave moveu as folhas das árvores próximas. E por um momento, Miguel poderia jurar que ouviu um latido familiar no vento. 15 anos após sua absolvição, Miguel estava parado no mesmo tribunal onde tudo começara. Mas desta vez não era réu. Era instrutor convidado para um seminário sobre justiça e viés implícito. A sala estava cheia de juízes, promotores, defensores. Pessoas que decidiam destinos todos os dias. Miguel começou contando sua história completa. Cada detalhe doloroso, a humilhação, as risadas, a presunção de culpa, mas também contou sobre redenção. Sobre um sistema que, embora imperfeito, ainda podia corrigir-se quando confrontado com verdade irrefutável. Vocês têm poder imenso, ele disse aos presentes. Poder de libertar ou condenar. E com esse poder vem responsabilidade de ver além de aparências, de ouvir antes de julgar, de lembrar que cada pessoa diante de vocês é humana, com história, com valor. Apontou para a Esperança, que agora tinha 9 anos e estava aposentada de serviços ativos, mas ainda o acompanhava sempre. Este cachorro em 2 horas encontrou evidências que investigadores humanos procuraram durante semanas. Não porque ela é mais inteligente que humanos, mas porque não tinha preconceitos. Para ela, cada cheiro era possibilidade. Cada pista merecia investigação. Sua voz ficou mais intensa. Imaginem se abordássemos justiça da mesma forma. Se cada caso fosse possibilidade. Se cada pessoa, independentemente de roupas, endereço ou status social, merecesse investigação completa. No fundo da sala, Juliana, a cadete que o procurara após sua primeira palestra, agora era tenente. Tinha lágrimas nos olhos. Miguel a havia inspirado a criar uma unidade especial focada em casos envolvendo pessoas sem teto. Em 3 anos, sua equipe solucionara 18 homicídios, que teriam sido arquivados como mais um mendigo morto. Após a palestra, Miguel foi cercado. Mas uma pessoa em particular chamou sua atenção. Uma jovem advogada de 26 anos. Ela disse que seu nome era Ana. Há 5 anos, ela era moradora de rua em situação de vício, sem esperança, sem futuro. Mas viu a história de Miguel nas notícias. Viu como ele transformara sofrimento em propósito. Aquilo lhe deu forças para procurar ajuda. Entrou em reabilitação. Conseguiu bolsa para estudar direito. E agora trabalhava como defensora pública, exatamente como Renata. Ela agradeceu a Miguel por salvar sua vida sem nunca tê-la conhecido. Miguel abraçou-a, compreendendo que impacto vai além do que vemos.
que histórias ressoam de formas que nunca podemos prever completamente. 20 anos após aquele dia no tribunal, numa tarde quente de verão, Miguel sentou-se em seu jardim. Tinha 61 anos agora. Cabelo completamente branco, mas ainda forte, ainda ativo. Esperança, com 14 anos, estava deitada a seus pés, dormindo pacificamente ao sol. Ao redor deles, 5 cães resgatados que Miguel adotara ao longo dos anos, cães idosos que ninguém mais queria, assim como Thor fora. Seu neto de 8 anos, Theo, brincava com os cães. Miguel reconectara-se com sua família anos atrás, reconstruindo pontes que pensara estarem permanentemente queimadas. Theo perguntou ao avô sobre Thor, como sempre fazia. Queria ouvir as histórias de novo. E Miguel contou. Contou sobre um cachorro que viu valor onde outros viam lixo, que encontrou verdade quando outros viam apenas impossibilidade, que ensinou que lealdade não precisa de razão, só precisa de coração. Vovô? Theo perguntou com aquela curiosidade infantil pura. Thor era mágico? Miguel sorriu, olhando para a Esperança e os outros cães. Não, meu amor. Thor não era mágico, mas ele tinha algo mais poderoso que magia. Tinha amor incondicional. E amor incondicional pode fazer o impossível parecer simples. Theo processava isso, então disse: quando eu crescer, quero ser como o Thor. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. Não seja como Thor, Theo. Seja como você. Mas lembre-se do que Thor ensinou. Veja valor onde outros não veem. Seja leal quando lealdade não é fácil. E nunca, nunca desista das pessoas que o mundo considera descartadas. Naquela noite, Miguel teve um sonho. Estava de volta nas ruas, frio, sozinho, desesperado. Mas então sentia um focinho quente empurrando sua mão. Olhava para baixo e via Thor, jovem novamente, saudável, aqueles olhos castanhos brilhando com inteligência e amor. No sonho, Thor falava, o que era impossível, mas sonhos têm suas próprias regras. Você cumpriu a promessa, Thor dizia. Salvou mais que apenas você. Salvou centenas. Mudou o sistema. Deu voz aos invisíveis. Mas sinto sua falta todos os dias, Miguel respondia, chorando mesmo no sonho. Eu sei. Thor respondia, encostando o focinho em sua mão uma última vez. Mas olhe ao redor. Estou em cada cão que você salvou. Em cada dupla que você treinou. Em cada vida que mudou. Não fui embora. Apenas multipliquei. Miguel acordou com lágrimas rolando pelo rosto. Esperança estava na cama ao lado dele. Ele permitira que ela dormisse lá depois que sua artrite piorou. E o olhava com preocupação. Ele a abraçou, sussurrando. Ele está certo, não está? Thor está em todos vocês. Em cada cachorro que salvei, em cada pessoa que ajudei. Seu legado continua. Esperança lambeu seu rosto, concordando da única forma que cães sabem. Miguel Santos faleceu pacificamente aos 73 anos, dormindo em sua cama, com Esperança, agora, com 26 anos, um milagre da veterinária moderna, deitada a seus pés. Seu funeral foi comparável ao de um herói de guerra. Centenas de pessoas presentes. A unidade K9 completa a informação. Todas as duplas do projeto Thor. Mas o momento mais tocante foi quando liberaram 50 cães de serviço para correrem através do cemitério em sua homenagem. 50 Thors, cada um salvando vidas, cada um provando que os descartados têm valor imenso. Sua lápide foi colocada ao lado da de Thor, e nela estava escrito: Miguel Santos, 1964-2037. Capitão da PM, defensor dos invisíveis. Ensinou que justiça não tem endereço, que valor não tem preço, que lealdade não tem limites, e que às vezes os melhores mestres têm 4 patas. Theo, agora com 33 anos e trabalhando como veterinário no projeto Thor, colocou flores em ambos os túmulos. Vocês dois mudaram o mundo, ele sussurrou. Um latido, uma pessoa, um caso de cada vez. O projeto Thor continuou por décadas após a morte de Miguel. Expandiu-se internacionalmente. Inspirou programas similares em 23 países. Mas mais que programas ou números, o legado era nas histórias. Cada pessoa invisível que foi vista, cada cão abandonado que encontrou propósito, cada injustiça que foi corrigida porque alguém se recusou a aceitar o julgamento superficial. 100 anos após aquele dia no tribunal, uma estudante de história chamada Laura escreveu sua tese de mestrado sobre o caso. Intitulou-a Quando os Invisíveis Mudam História. O caso Miguel Santos e o Movimento de Justiça K9. Nela, documentou não apenas os fatos legais, mas o impacto cultural. Como uma história de um homem e um cachorro inspirou reformas sistêmicas.
como expôs viés implícito na justiça criminal, como lembrou à humanidade que valor não vem de posição social, mas de caráter. A última linha de sua tese ressoou. Miguel Santos provou que um homem sem casa ainda pode ter dignidade. Thor provou que um cão descartado ainda pode ter propósito. Juntos, provaram que os invisíveis apenas precisam de alguém disposto a realmente ver. Se você ficou emocionado com essa história, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova. E deixa nos comentários. Qual foi o momento que mais te marcou nessa história? Foi quando Thor encontrou as primeiras evidências? Quando Miguel foi finalmente inocentado? Ou quando ele encontrou esperança após a morte de Thor? A gente lê todos os comentários. Lembre-se, essa história é sobre mais que um homem e um cachorro. É sobre todos nós. Sobre ver valor onde outros veem descarte. Sobre ter coragem quando coragem parece impossível. Sobre lealdade que transcende circunstâncias. Onde quer que você esteja, seja você quem for, saiba, você importa. Sua história importa. E às vezes, tudo que precisamos é alguém, humano ou animal, que se recuse a nos abandonar quando todos os outros o fazem. Thor ensinou isso a Miguel. Miguel ensinou isso ao mundo. E agora, essa história ensina a você. Até a próxima história.